Ah, desculpa. Bem, aproveita, vem cá, vem cá. Vocês já pararam pra pensar que muitos dos títulos, quando vêm pra cá, pro Brasil, pro nosso país, isso mesmo, talvez eles não tivessem tanta necessidade assim de se permanecerem com o original? Vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. Bem, eu sei que são N motivos que levam as editoras a permanecer com os títulos dos livros e das séries no original, seja em inglês, seja espanhol, seja russo, italiano e os caralho a quatro, né? Mas existem muitos desses títulos que permaneceram no original que talvez não tivessem tanta necessidade assim. Quer ver? Olha só, vou pegar alguns exemplos aqui para vocês darem uma olhada. Bem, esse livro do Mark Lawrence é um ótimo exemplo de livros que talvez não tivessem tanta necessidade assim de se permanecerem no original. Porque afinal de contas, com essa senhora capa, dá licença, o livro talvez ele não tivesse tanta necessidade de se permanecer no original, porque Príncipe de Espinhos é um bom nome, particularmente falando para uma série de livros ou até mesmo para o livro inicial de uma série. Bem, assim como as continuações deles, que eu até tenho aqui para poder mostrar a vocês. King of Thorns, o Rei de Espinhos, também é um ótimo nome para uma série de livros. Mas aí eu fico pensando, será que existem motivos a mais por detrás desses títulos no original do que simplesmente a vontade de que eles sejam no original das editoras? Ou será que é tudo parte de uma campanha de marketing, de merchandising ou alguma coisa do tipo? É verdade de que nós preferimos tudo aquilo que não é brasileiro? É verdade sim, porque tudo aquilo que não é brasileiro, em inglês, por exemplo, soa melhor aos nossos ouvidos. Seja por motivos de nós gostarmos de coisas gringas, ou até mesmo pelo fato de soar melhor aos nossos ouvidos. Porque sim, capa e títulos contam muito para um livro. Sim, eu julgo sim um livro pela capa. Isso aqui que vocês estão vendo é a embalagem. A estética de um produto conta talvez 50 ou mais por cento da venda de um determinado produto. E não é diferente com os livros. Bem, assim como a Dark Side, a Suma das Letras também decidiu apostar no título original do livro. Mas talvez não tivesse tanta necessidade assim, porque afinal de contas ele é do Stephen fucking King. Talvez se a editora tivesse lançado esse livro daqui com o nome de Miséria, nós até entenderíamos, porque afinal de contas, como eu já disse, é do Stephen King. Nós não iríamos deixar de gostar do livro, de comprá-lo, de amá-lo e de querer relê-lo, só pelo fato do título estar no original. E faz até bem sentido se você parar para analisar a história do livro. Então esse daqui é um outro exemplo de livro que talvez não tivesse tanta necessidade de vir para cá com o nome original. Bem, esse próximo livro ainda divide um pouco a minha opinião, porque eu não sei o que pensar a respeito de um livro chamado Caído. Aí eu aproveitei para poder pesquisar na internet alguns países nos quais esse livro foi publicado. E eu posso dizer que entre alguns países hispanohablantes, esse livro ele foi publicado com o título de Caído. Mas será que o fato desse título para eles ser normal, será que aqui no Brasil um livro com o título de Caído faria tanto sucesso quanto Fallen? Aí já nos remete àquilo que eu disse para vocês no início do videozinho. Tudo aquilo que é em inglês soa melhor aos nossos ouvidos. Mas então por que lançar o resto da série com os títulos todos aportuguesados? Por que não talvez Torment, Passion and Rapture? São muito mais convidativos aos nossos ouvidos do que os títulos aportuguesados. Tormenta, Paixão e Êxtase. Mas aí eu já começo a pensar naquela conspiração de marketing, né? Talvez o primeiro livro da série estar em inglês seja o fato deles quererem realmente impulsionar e alavancar as vendas dessa série, pelo fato dele soar melhor aos nossos ouvidos e nós nos mostrarmos mais interessados a ele? Bem, deixando de lado toda aquela teoria conspiratória em relação a marketing de venda, nós temos que parar para pensar que muitos dos títulos em seus países originais, eles acabam recebendo nomes de títulos ou até mesmo das séries
de apenas expressões idiomáticas. O que seriam expressões idiomáticas? São pequenas palavras ou frases que não necessariamente devem ter um sentido literal para nós. Então esses títulos não têm como receberem uma tradução literal. Então muitas das vezes as editoras acabam preferindo manter o título original do que traduzir de uma maneira errônea e deixar os fãs completamente abismados em relação a isso. Porque se tem um povo que é cismado com o nome de livro, somos nós leitores. Blogueiros, vlogueiros, tudo tem que estar nos mínimos detalhes certinho. Eu sei que vocês pensam assim também porque eu penso assim. Alguns exemplos aqui para vocês. Vou começar mostrando de um autor que eu gosto muito, para vocês não falarem que é complô contra vocês, tá bom? John Flanagan. A série Brother Band começou a ser lançada depois que o livro 10 do Rangers foi lançado aqui no Brasil. O fato de Rangers também já ter vindo com o nome em inglês e não guarda ou guardião já faz com que nós fiquemos um pouquinho balançado. Brother Band já entra justamente nesse quesito, expressão idiomática, pois não existe uma tradução literal para essa palavra aqui no Brasil. Se nós formos separar Brother Band, seria alguma coisa como grupo de irmãos, sendo que os protagonistas desse livro não são exatamente irmãos, eles são amigos, muito amigos. Isso faz com que eles se considerem irmãos, e eles estão em grupo, Brother Band. Não tem como traduzir isso aqui para o Brasil. Um outro exemplo exatamente igual ao Brother Band é o livro lançado pelo K.A. Applegate, que levou o nome da série de Animorphs. Animorphs também seria uma espécie de expressão idiomática lá nos Estados Unidos, pois não existe tradução literal para isso. Animorphs seria uma espécie de fusão entre as palavras animal e metamorphosis, que seriam animais e metamorfoses, ou animais metamorfos. Então tenta traduzir isso aqui para o Brasil para ver como que vai ficar. Não vai ficar muito convidativo. Então as editoras elas acabam optando por trazer os títulos originais para cá pelo simples fato de não haver tradução literal para a nossa língua e acabar se tornando uma coisa bem bizarra. Eu aposto que você não compraria uma série de livros chamada Animais Metamorfos, por exemplo. Bem, eu vou mostrar agora aqui para vocês outros 3 livros que vieram para o Brasil e permaneceram com os títulos no original em inglês. Mas não é pelo fato deles terem títulos com expressões idiomáticas, mas simplesmente pelo fato de não ficarem bonitos e convidativos em português. E o primeiro desses 3 que eu vou mostrar aqui para vocês é Laranja é o Novo Preto. Provavelmente você não compraria um livro com esse título, apesar de que eu não posso falar por todo mundo, né? Então, particularmente eu não compraria um livro chamado Laranja é o Novo Preto. Por mais que eu saiba hoje que a história é super divertida, é super empolgante, é cômica, é muito bom esse livro, de verdade, mas eu não daria chance para esse livro, eu não pegaria ele na livraria para ler a sinopse dele, porque apesar da capa mais ou menos, eu não acho essa capa muito bonita, o título não me chamaria a atenção. Aí já é aquela coisa que eu cansei de falar pra vocês já nesse vídeo, de que títulos em inglês são mais convidativos do que títulos em português. Gente, eu não tô aqui pra poder defender o inglês, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que muitas das vezes não tem necessidade dos títulos virem pra cá e permanecerem com o título em inglês. Mas esse daqui é um caso de que provavelmente não faria sucesso se viesse com o título em português. Bem, essa é a minha opinião, como eu falei aqui. Bem, os outros 2 livros que eu vou mostrar pra vocês agora tá um assunto sério, porque eu não tô conseguindo identificar pra vocês se a proposta do título era simplesmente ser uma expressão idiomática ou se era pra fazer algum sentido realmente pra nós aqui. Porque nem em inglês eu tô conseguindo achar um sentido literal para esses títulos. Vou mostrar para vocês, espera aí. Ambos são da mesma série, e o primeiro é Dearly Departed. Bem, se eu quisesse eu iria conseguir dizer a vocês o nome dessa série. Então eu vou deixar bem aqui o nome da série, tá? Então, prepara aí. Pesquisando, né, um pouquinho mais no dicionário, porque eu não conhecia nenhuma dessas 2 palavras, eu descobri que dearly, na verdade, é uma expressão, um substantivo que pode ser usado para quando nós vamos nos referir a alguma coisa em grande quantidade. Too much. Sendo que a contraposição
No livro, Dearly é o sobrenome da personagem, que é a Nora Dearly. Não terminei de ler esse livro, então eu não posso dizer por que desse segundo título, Departed, que também é uma espécie de expressão utilizada por eles quando eles querem se referir a uma pessoa em particular ou a um conjunto de pessoas que estejam mortas. Como eu disse, é uma expressão muito utilizada por eles, e um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é de que nos dias de finado, que normalmente é no dia 2 de novembro, lá nos Estados Unidos, a maioria das igrejas, tanto católicas, protestantes e outros credos, eles fazem uma espécie de cerimônia chamada Pray for Departed, que em tradução literal ou vagamente assim, seria alguma coisa como a reza ou a missa para os mortos. Eu não consegui realmente traduzir para o português esse título, Dearly Departed. Será que esse Dearly seria o nome dela ou seria a expressão too much? E esse Departed está se referindo a um grupo de pessoas ou ao Bran, que é o namoradinho dela aqui no livro, que no caso seria um zumbi. Então o Departed está se referindo a ele. E achando que as coisas não poderiam piorar, pioram. O segundo livro da série se chama Dearly Beloved. Beloved já até um pouquinho mais comum, pode se referir a amado ou uma pessoa amada. E esse Dearly vai continuar sendo o nome dela ou vai continuar sendo a expressão too much? Beloved, Dearly Beloved seria uma pessoa muito amada? Não sei. Se você aí já leu essa série, gosta dessa série, me diz aqui nos comentários o que esse título quer dizer. Porque esses subtítulos aqui de baixo que a editora ID deu, eu realmente fiquei muito confuso. Uma Nova Ameaça não tem nada a ver com o título original. Talvez não seja uma tradução, seja um subtítulo, exatamente o que ele é, um subtítulo. Mas deixa aqui nos comentários do vídeo se você sabe alguma coisa a respeito disso, porque eu fiquei realmente muito curioso. E eu quero voltar a ler essa série de livros, porque a premissa estava até bem legal. Bem, pessoal, é isso daí. Eu realmente não estou aqui para poder defender o inglês. Eu só estou dando para vocês uma perspectiva dos dois lados da moeda. Será que realmente tem tanta necessidade assim de nós recebermos os livros de fora com os títulos originais? Será que talvez uma tradução não literal, mas uma tradução que tenha a ver com o contexto da história não se tornaria melhor do que o título original? É uma coisa a se pensar, né? Vamos falar mais sobre isso nas redes sociais. Então depois que você terminar de ver esse vídeo, corre lá no Facebook ou no Twitter pra gente poder falar mais um pouquinho, certo? Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo, porque vai ajudar pra caramba pra compartilhar o vídeo, tá bom? Compartilhe aqui o vídeo também nas suas redes sociais, eu nunca sei em que posição tá. Fala aí com seus amigos se vocês também já pensaram sobre se vocês já pensaram sobre isso alguma vez e tal. Vai ser bem legal, chama eles também pra conversa aí. Vamos ser felizes, né? Então, é isso. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais.